A Operação Lava Jato, ela é importantíssima para esse país. Antes dessa operação, com raras exceções, só ia para a cadeia os mais pobres. Aqueles que não tinham dinheiro para pagar um advogado com influência nos tribunais, porque isso ocorre na justiça brasileira, é importante que se diga. Antes da Operação Lava Jato, com raras exceções, poderoso não ia para a cadeia, rico não ia para a cadeia, iam apenas os mais pobres. Essa operação precisa ser fortalecida e não enfraquecida. Se há erros e excessos, que punamos os erros e os excessos. Mas nunca enfraquecer uma operação que é importante para a sociedade brasileira. E é importante que todos aqueles que tenham envolvimento, que depois de apurado responsabilidade, até porque também não tem nada na vida pior do que uma injustiça, depois de apurado responsabilidade, que seja comprovada a culpa, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade em desvio de dinheiro público, independente de quem sejam, de que partido for e que posição ocupe, precisam ser punidos. Isso é o que vai contribuir para um país melhor. Esse país não pode ser o país da impunidade. Até porque corrupção existe em todas as partes do mundo. O que não pode ter é impunidade, é a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Então, essa operação é importante e ela precisa ser fortalecida. Se há erros e excessos, que punamos os erros e os excessos, mas nunca enfraquecer essa operação, que é tão importante para a sociedade brasileira, para os cidadãos de bem desse país. Então, é importante, sim, se defender a Operação Lava Jato, porque às vezes se parece que tem um grande acordão, e talvez até haja, até alguns tentam fazer isso, para tentar constranger essa importante operação para a sociedade brasileira. Todos aqueles que tiverem envolvimento precisam ser punidos. Não agredidos, porque eu não defendo o justiçamento. Nada justifica uma agressão, mas punidos de acordo com a legislação brasileira. Com relação à prisão em segunda instância, ela foi importante para o país. Foi uma jurisprudência decidida, é uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, decidida no ano de 2016. O que se via no país, antes dessa operação e antes disso, é pessoas que tinham cometido delitos e crimes há 20 anos e que ficavam postergando em recurso atrás de recurso. Então, essa prisão, em segunda instância, ela é importante, para que esse não seja o país da impunidade. E eu digo isso, não estou falando com respeito a A ou ao caso de A ou ao caso de B. Estou falando com relação a algo que foi uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal e que tem contribuído para reduzir um pouquinho a enorme impunidade que nós temos nesse país. E aí, é importante também, além de se defender a Operação Lava Jato, além de se defender a prisão em segunda instância, que eu faço aqui, se defender também o fim do foro privilegiado, o fim do foro por prerrogativa de função. Pouca gente acreditava que nós iríamos votar essa proposta de emenda à Constituição aqui no Senado. Mas por pressão minha
e de alguns outros parlamentares, nós conseguimos que se votasse finalmente. Muita gente duvidava da sociedade, na sociedade, mas nós conseguimos que se votasse e que se aprovasse aqui no Senado Federal o fim do foro por prerrogativa de função, do foro privilegiado. Nós fizemos a nossa parte aqui. Infelizmente, a Câmara engavetou essa PEC e não votou essa PEC logo após, na outra casa aqui do Congresso Nacional. Mas nós votamos aqui. E é importante a sociedade pressionar pelo fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Os Estados Unidos não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Alemanha e a França também não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não têm para ninguém. Nem para parlamentares, nem para ninguém. O foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado como ele existe no Brasil, ele é tão somente um instrumento e fermento para a enorme impunidade que a gente tem nesse país. Então é importante sim se acabar com o foro por prerrogativa de função. Além de se defender a Operação Lava Jato, além de se defender a prisão em segunda instância, sem prejuízo que se façam outros recursos, mas defendendo a Operação Lava Jato e a prisão em segunda instância, também se defender o fim do foro por prerrogativa de função. E aí eu tenho que falar sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, que alguns parlamentares ficam meio com receio, até porque, diferente da Suprema Corte norte-americana, que também tem os seus integrantes indicados pelo Poder Executivo, a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, diferente da Suprema Corte norte-americana, além de uma corte constitucional, ele é também tribunal penal. E ele julga parlamentares. E aí alguns parlamentares ficam com receio de falar. Mas, independente do caso que tivesse sendo julgado, o que o Supremo fez na semana passada foi uma aberração sem tamanho. E o que ele fez? Simplesmente se parou de discutir e falou, não, nós vamos viajar. Aí nós temos agora, deu 7 horas da noite, nós vamos viajar e voltamos daqui a 15 dias para votar aqui. Eu queria ver se nós estivéssemos aqui no Senado Federal, estivéssemos tendo uma votação importante, e aí 7 horas da noite, não, para, que agora nós vamos viajar, temos aqui umas passagens marcadas, e voltamos daqui a 15 dias. Isso não é coisa séria, né? Não é coisa séria do Supremo Tribunal Federal. Fora a... E eu digo isso sem nenhum medo, entendeu? Não tenho nenhum medo de falar, não. O que é verdade precisa ser dita. Também não dá para entender, o ministro tem uma atividade ali como ministro importante para o país, e ele tem outra atividade privada, cuida de um instituto, cuida de não sei o quê, e acaba que deixa aquela função em segundo plano. Ah, mas na votação dia tal só vão comparecer 9 ministros. Não tenho como concordar com isso, não posso aceitar isso, e não tenho nenhum medo de falar isso aqui. Isso não é coisa de país sério. Como também já falei aqui sobre essa coisa do auxílio moradia para os juízes. Eu critico as regalias e os privilégios dos 3 poderes, porque os 3 têm regalias e privilégios. Agora, se os juízes, se os ministros são contra, abre mão, é simples. Quem quer faz. Quem quer não diz que é contra, mas que recebe porque é direito, tem direito. Eu aqui nessa casa, no meu primeiro dia como senador, eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem.
abrir mão de toda a verba indenizatória, de toda a cota para o exercício da atividade parlamentar, reduzir o número de assessores no meu gabinete. Cada senador tem direito a 55 assessores comissionados, eu tenho apenas 9 no meu gabinete. Reduzir a verba para o pagamento de assessores também. A minha é menos da metade do que um senador tem direito. Abrir mão do carro oficial, abrir mão da aposentadoria especial de parlamentar. Fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS e não tenho outra aposentadoria. Só vou ter direito ao INSS na minha vida. Abre mão do plano de saúde vitalício dos senadores. E tudo em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Só com esses cortes no meu gabinete, a economia direta que o meu mandato faz aos cofres públicos é de 16 milhões e 700 mil reais. Então, quem quer, faz. Quem quer não fica dizendo que é contra, mas que tem direito. E com toda sinceridade, é uma vergonha para a magistratura ficar brigando e até abrindo a possibilidade de fazer greve para receber auxílio moradia. E eu também tenho que dizer isso aqui. E voltando com relação ao Supremo Tribunal Federal, também esse modelo de indicação dos ministros, aliás, não só do Supremo Tribunal Federal, mas de todos os tribunais superiores, precisa mudar também. Que modelo doido é esse que a gente tem no Brasil, onde o ministro ele é indicado por um governo, por um governante, e depois ele vai julgar o próprio governante ou o próprio governo? No Tribunal de Contas, então, uma piada. O governo indica o ministro do TCU, que vai julgar o quê? As contas do próprio governo. Se tiver alguém que acha esse modelo um modelo justo, eu quero ouvir o argumento. Isso não é coisa de país sério. Aí a indicação para ministro do Supremo ela é feita pelo presidente da República, a pessoa já fica ali com uma relação com o presidente. Aí depois, sabatinada pelo Senado, fica com uma relação com alguns senadores. Não é isso que melhor preserva o interesse da sociedade, o interesse público. Não dá para continuar esse método de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, de ministro de Tribunal Superior. Eu apresentei aqui nessa casa a proposta de emenda à Constituição 52 de 2015, que institui concurso público para ministro dos tribunais superiores e que acaba com a vitaliciedade também, instituindo um mandato de 5 anos, para que aquilo seja um serviço temporário à sociedade e não uma profissão, inclusive para dar chance a outras pessoas. Por que não pode dar chance a outras pessoas também? Então, esse método de indicação política para os tribunais superiores não é o que melhor preserva o interesse público, não é o que vai fazer que nós tenhamos uma justiça como a gente sonha nesse país, uma justiça célere e realmente independente, que é o que a sociedade precisa do seu poder judiciário. Essa é a minha opinião, não tenho nenhum medo de falar aqui. Luto contra as regalias dos 3 poderes, não é de um só não. O Poder Executivo está cheio de cargos comissionados em excesso. Enquanto a França possui 4.800 e os Estados Unidos inteiro possuem 8.000, no Brasil nós temos 25.000 só na administração direta. Carros oficiais a rodo, mordomias a rodo, jatinho da FAB todo final de semana voando nos céus desse país para levar os ministros para passar os finais de semana nos seus estados de origem, com dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, existem mordomias nos 3 poderes, e elas precisam ser combatidas nos 3 poderes, aqui no Legislativo, no Executivo e no Judiciário também. Então, é isso que eu tinha a dizer. A Operação Lava Jato precisa ser fortalecida. É uma operação importante
para as pessoas honestas desse país, e nós temos que combater essas regalias, esses privilégios que os três poderes têm e que o contribuinte brasileiro não merece e não precisa pagar e não deveria pagar por eles. Senador, muito obrigado. Senador Regufe, eu queria apenas cumprimentar Vossa Excelência, porque aqui nesta casa, Vossa Excelência e alguns parlamentares, entre os quais me incluo, porque num dia que falamos sobre a PEC do teto, Vossa Excelência teve dúvida. Eu digo, só o senhor do Distrito Federal, que eu acho que talvez num dia, começando bem de madrugada, até o final do dia, é possível visitar todas as cidades satélites do Distrito Federal que integram o Colégio Eleitoral do Distrito Federal. O meu estado tem 497 municípios. E eu procuro aqui gastar apenas 30% da verba indenizatória que tenho à disposição no gabinete. Tenho o mínimo de servidores no meu gabinete comparativamente ao exercício da função. Aqui é Porto Alegre, o mínimo necessário. E quero lhe dizer também que não tenho auxílio moradia, eu moro na minha casa e não tenho auxílio moradia. E procuro, dentro da racionalidade de custo, não usar recurso público para viagens a serviço de entidades privadas ou de empresas privadas, porque não é justo que o contribuinte pague uma viagem para fazer uma palestra numa empresa multinacional em qualquer cidade brasileira. Então, eu tenho este cuidado. E publicações que são feitas, eu às vezes pago do meu bolso, porque não acho justo também que o contribuinte pague por alguma coisa que seja a meu favor para divulgar o meu trabalho. Isso eu tenho que fazer às minhas custas. Então, estou com Vossa Excelência nesse combate persistente, vigilante, constante sobre a redução dos privilégios, das regalias que nos três poderes, Vossa Excelência cita muito bem. Tenho a mesma coragem de Vossa Excelência. Quero dizer também que temo muito, como teme a sociedade brasileira, depois do que aconteceu na semana passada no STF, é que esse julgamento de um habeas corpus possa abrir a porteira e várias pessoas que estão presas, acusadas com fartas e robustas provas de corrupção, que sejam soltas no momento em que a sociedade percebeu que o Brasil mudou com a Operação Lava Jato, quando não só pobres, ladrões de galinha vão para a cadeia, mas que pessoas muito influentes da política ou do setor privado estão ainda na cadeia. Então, a Lava Jato foi uma espécie de sopro de esperança na crença da sociedade de que sim há possibilidade de uma luz no fim do túnel, uma luz que prevê o fim da impunidade. O fim dela não vai acontecer, mas pelo menos uma redução da impunidade em nosso país quando os grandes são condenados. E que a ficha limpa, a justiça eleitoral, neste ano, nessas eleições, contribua para que a eleição seja de pessoas que tenham ficha limpa. Caso contrário, nós vamos desacreditar nas instituições e nas próprias leis que nós produzimos. A lei da ficha limpa é uma lei extraordinária, porque foi fruto de uma ação popular. Então, Vossa Excelência está abordando um tema pertinente porque diz respeito à preservação da Lava Jato, das instituições que nela operam, seja a Justiça Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal, mas a crença de que elas precisam ter o apoio da sociedade. Caso contrário, nós vamos ter que amargar aí por algum tempo o desfecho de uma frustração que, lamentavelmente, possa advir de decisão da Suprema Corte de nosso país. Então, parabéns ao seu pronunciamento. Obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência é uma das parlamentares que menos gastam aqui nessa casa. Agora, essa casa tem muitos gastos que precisam ser combatidos, sim. Nós deveria ter um gasto muito menor para o contribuinte brasileiro do que tem hoje. E eu tento, não só com palavras, defender isso, mas também com o exemplo que eu dou no meu gabinete desde o primeiro dia como senador. Há alguns gastos que, por eu ser do Distrito Federal, tem uma peculiaridade diferente, como, por exemplo, de passagens aéreas. Agora, há outros gastos não, que isso independe de ser do Distrito Federal ou não. E eu considero que esses gastos precisam ser combatidos, sim. E não só nessa casa, mas nessa casa, na outra casa e também nos outros dois poderes, que gasta muito mais do que deveria gastar o dinheiro do contribuinte. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é a de que um mandato parlamentar ele pode ser de qualidade, custando muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Isso é a tese que eu defendo
e que eu pratico no meu mandato. E também, agradecendo Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência também, junto comigo, foi uma das senadoras que lutamos aqui, não só pela PEC do teto, que estimula, que não permite que ninguém receba além do teto constitucional, além do salário, que é o teto constitucional, do vencimento do teto constitucional, mas que também Vossa Excelência defendeu, junto comigo, e com alguns outros senadores, o fim do foro por prerrogativa de função, do foro privilegiado, que é algo importante que esse país faça. Nós votamos aqui, nós conseguimos, pela pressão que nós fizemos, nós conseguimos aqui aprovar o fim do foro por prerrogativa de função, que, infelizmente, a Câmara dos Deputados não votou a PEC logo após. E para encerrar, senhora presidente, dizer que a Operação Lava Jato é algo muito importante para esse país, é uma conquista das pessoas de bem desse país e que ela precisa ser preservada, precisa ser fortalecida, e nós temos que manter permanente vigilância contra qualquer coisa que vise enfraquecer essa operação que é tão importante para as pessoas de bem desse país. Muito obrigado.